No vídeo de hoje você responderá a 58 perguntas de conhecimentos gerais. Depois que acabar, inscreva-se no canal Clubinho do Alê. Por lá posto desafios diferentes para todas as idades. Link na descrição. Agora vamos ao desafio de hoje. O bloqueio de qual estreito elevou o preço do petróleo mundial? Estreito de Bering? Estreito de Gibraltar? Estreito de Hormuz? Ou Estreito de Magalhães? Estreito de Hormuz. Por ali passa cerca de 20% do petróleo mundial. O bloqueio feito pelo Irã tem impactado o preço em todo o planeta. Qual destas cidades não é a capital do seu país? Istambul, Varsóvia, Canberra ou Santiago? Istambul. Apesar de ser a maior cidade da Turquia, a capital oficial é Ankara. Qual país realizou a primeira viagem ao espaço? União Soviética, Estados Unidos, China ou Alemanha? União Soviética. O país lançou o primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Os seres humanos surgiram em qual período da pré-história? Paleolítico, Idade dos Metais, Neolítico ou Mesolítico? Paleolítico. Esse é o período mais antigo, marcado pelo surgimento dos primeiros humanos e uso de ferramentas simples. Qual gás é transformado em oxigênio pela fotossíntese? Nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico ou metano? Gás carbônico. O que significa a expressão idiomática ir a pique? Subir rapidamente? Melhorar muito? Afundar? Ou viajar para longe? Afundar. Essa expressão vem do contexto naval e indica queda brusca ou fracasso total. Qual hormônio é conhecido como analgésico natural? Insulina, adrenalina, cortisol ou endorfina? Endorfina. Esse hormônio atua reduzindo a dor e promovendo sensação de bem-estar. Um trabalho árduo é aquele que é fácil, rápido, difícil ou divertido. Difícil. Portenho é quem nasce em qual cidade famosa? Montevidéu, Buenos Aires, Santiago ou Lima? Buenos Aires. Quem é conhecido como o poeta dos escravos? Machado de Assis, Carlos Drummond, Vinícius de Moraes ou Castro Alves? Castro Alves. Sua obra é fortemente marcada pela denúncia da escravidão no Brasil. A sede da Cruz Vermelha fica em qual cidade? Zurique, Nova York, Bruxelas ou Genebra? Genebra. Quem nasce do estado do Rio Grande do Norte é Barriga Verde, Capixaba, Potiguar ou Candango? Potiguar. Qual civilização antiga construiu a cidade de Machu Picchu? Maia, Inca, Azteca ou Olmeca?
Inca. Qual país reivindica a posse do território do Saara Ocidental? Egito, Argélia, Marrocos ou Espanha? Marrocos. Desde a saída dos espanhóis da região, o Marrocos controla grande parte do território, apesar das disputas políticas e históricas. Não faz parte do Reino Unido: Irlanda, Escócia, País de Gales ou Inglaterra? Irlanda. Após a separação das Irlandas em 1921, apenas a Irlanda do Norte integra o Reino Unido. A Irlanda é um país independente. A Groenlândia e as Ilhas Faroé são territórios de qual país? Noruega, Dinamarca, Suécia ou Islândia? Dinamarca. A Bolívia perdeu o seu litoral em uma guerra contra qual país? Argentina, Peru, Chile ou Brasil? Chile. A Guerra do Pacífico resultou na perda do acesso boliviano ao mar, o que foi muito ruim para o país. Qual país está localizado entre França e Espanha? Itália, Andorra, Bélgica ou Suíça? Andorra. Viena é a capital de qual país? Hungria, Alemanha, Polônia ou Áustria? Áustria. Qual entre os países abaixo não fazia parte da Iugoslávia? Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina ou Eslováquia? Eslováquia. Fazia parte da antiga Tchecoslováquia, não da Iugoslávia. Qual estado dos Estados Unidos tem o nome de um país europeu? Oklahoma, Montana, Nevada ou Geórgia? Geórgia. Aruba e Curaçao são países do Caribe que fazem parte do Mercosul, Reino dos Países Baixos, Reino Unido ou BRICS? Reino dos Países Baixos. São países autônomos e não independentes dentro do mesmo reino europeu. Um território que fica totalmente dentro de outro é um enclave, exclave, oblast ou entrave. Enclave. São exemplos o Vaticano e San Marino, que ficam dentro da Itália, e Lesoto, que fica dentro da África do Sul. Qual é a capital do Marrocos? Casablanca, Marrakech, Tanger ou Rabat? Rabat. As Ilhas Galápagos são parte de qual país sul-americano? Peru, Chile, Colômbia ou Equador? Equador. A ilha pertence ao país e é famosa por sua biodiversidade única. Os Açores são um arquipélago que pertence a qual país? Espanha, Itália, Portugal ou França? Portugal. Qual entre os países abaixo não é uma cidade-estado? Mônaco, Singapura, Vaticano ou Liechtenstein?
Liechtenstein. Este país é um principado, mas não se caracteriza como cidade-estado. Porto Rico é um território que pertence a qual país? Espanha, Estados Unidos, México ou Cuba? Estados Unidos. Este território possui status de território associado, com autonomia limitada. Qual cidade peruana foi a capital do Império Inca? Lima, Arequipa, Cusco ou Puno? Cusco. A cidade era o centro político, religioso e cultural do Império. Qual foi o primeiro país da América Latina a sediar uma Olimpíada? Argentina, México, Chile ou Brasil? México. Foram os Jogos Olímpicos de 1968, sediado na Cidade do México. Qual fenômeno marca o início do inverno e do verão? Aurora, zênite, equinócio ou solstício? Solstício. Ele acontece quando o Sol atinge sua maior inclinação em relação à linha do Equador, fazendo com que um hemisfério receba mais luz solar que o outro. Suécia, Dinamarca e Noruega são conhecidos como os países escandinavos, bálticos, nórdicos ou ibéricos. Escandinavos. Antes de ser o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky era comediante, cantor, jogador de futebol ou repórter. Comediante. Sua carreira artística, inclusive interpretando um presidente, impulsionou sua projeção política real. Em A Revolução dos Bichos, quem é o líder dos animais? Um cachorro? Um porco? Um leão ou um galo? Um porco! O nome desse porco é Napoleão. Um hectômetro é uma medida equivalente a quantos metros? 10, 50, 100 ou 1000? O maior parque de pinturas rupestres do mundo fica no México, Brasil, Peru ou Chile? Brasil! O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, abriga esse acervo. Vale lembrar da saudosa Niede Guidon. Qual país tem a maior fronteira terrestre com o Brasil? Argentina, Bolívia, Colômbia ou Paraguai? Bolívia! São aproximadamente 3.400 quilômetros. Qual país africano foi invadido pela Itália em 1935? Egito, Etiópia, Sudão ou Líbia? Etiópia! A Itália era comandada por Benito Mussolini. Qual país fez mais pressão pelo fim da escravidão no mundo? França, Estados Unidos, Reino Unido ou Espanha? Reino Unido! Inclusive, o Brasil criou a Lei Feijó em 1831 com essa finalidade, mas essa lei só serviu para inglês ver, como diziam na época.
Complete o nome do país. Estado plurinacional da Bolívia, Venezuela, Colômbia ou Argentina? Bolívia! Essa nomenclatura valoriza a diversidade do país. Qual país da América do Sul tem o inglês como idioma oficial? Suriname, Guiana, Chile ou Peru? Guiana! Esse país foi colonizado pelo Reino Unido. Qual destes países não faz fronteira terrestre com a Rússia? Coreia do Sul, Coreia do Norte, China ou Noruega? Coreia do Sul. Luso está para Portugal, assim como helênico está para Itália, Grécia, Espanha ou França. Grécia! O termo helênico remete à cultura e identidade histórica da Grécia Antiga. Qual foi o primeiro país a permitir o voto feminino? Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia ou França? Nova Zelândia! Essa conquista histórica aconteceu em 1893. Alexander Fleming descobriu a penicilina, que é um vírus, antibiótico, hormônio ou analgésico? Antibiótico! Os irmãos Wright ficaram famosos por qual invenção? Telefone, automóvel, avião ou rádio? Avião! Esse título é disputado com Santos Dumont. De acordo com a Bíblia, Miriam e Arão eram irmãos de quem? Abraão, Davi, Salomão ou Moisés? Moisés! Guiana Holandesa foi uma colônia que deu origem a qual país? Panamá, Chile, Venezuela ou Suriname? Suriname! Subir para cima e descer para baixo são exemplos de metáfora, pleonasmo, antítese ou ironia. Pleonasmo. Um pleonasmo é a repetição desnecessária de sentido. Qual país tem a maior população indígena do mundo? Bolívia, Brasil, Colômbia ou México? México! São mais de 17 milhões de indígenas. Qual é o idioma oficial de Cabo Verde e Guiné-Bissau? Espanhol, francês, inglês ou português? Português. Qual país surgiu em 1923 com o fim do Império Otomano? Síria, Turquia, Iraque ou Líbano? Turquia! A República da Turquia moderna foi fundada por Mustafa Kemal Atatürk em 29 de outubro de 1923. Liberdade, fraternidade e igualdade foi o lema da Revolução americana, industrial, francesa ou russa. Francesa!
Aloe vera é o nome científico de qual planta? Hortelã, babosa, camomila ou alecrim? Babosa! Essa planta é usada em muitos produtos de beleza. Qual sistema é responsável pela produção de hormônios? Linfático, imunológico, endócrino ou tegumentar? Endócrino. O Kremlin é a sede do governo de qual país? China, Rússia, Alemanha ou Ucrânia? Rússia. Como são chamados os edifícios religiosos onde vivem os monges? Mesquitas, sinagogas, mosteiros ou edículas? Mosteiros. Pergunta final. Em um texto, letras grandes e chamativas são chamadas de condensadas, itálicas, garrafais ou cursivas. Garrafais. São usadas para dar destaque visual imediato, especialmente em títulos e manchetes. Obrigado por assistir. Sua participação é importante. Volte sempre, mas não deixe de ser inscrito em nosso canal. Até mais, pessoal! Agora, assista a um destes vídeos.